Vamos lá, pessoal, mais uma análise agora do nosso terceiro pré-candidato à Prefeitura de Uberlândia. Esse agora que a gente vai fazer é o Paulo Sérgio, já fizemos do Leonídio, já fizemos da Dandara, vamos fazer do Paulo Sérgio e agora na sequência também a gente já vai ver o do Caporeso. Então, lembrando que nós fazemos a partir de critérios técnicos, eu sou professor de oratória, então eu vou analisar a comunicação e a oratória de cada um dos pré-candidatos, não que estou aqui para fazer nenhum tipo de juízo de valor em relação a política, fla-flu, direita, esquerda, não estou nem um pouco preocupado com isso, não apoio nenhum candidato e estou aqui apenas para fazer uma análise técnica da oratória e da comunicação. Para quem me acompanha aí, já conhece meu trabalho como professor de oratória, principalmente aqui na cidade de Uberlândia, então o objetivo aqui é fazer uma análise técnica. Eu estou, como eu disse, graduando cada um desses, classificando cada um desses pré-candidatos com até 5 estrelas. Então a gente teve um primeiro, o Leonídio, eu dei 2,5 estrelas, lembrando que em análise técnica de oratória e da sua comunicação, a Dandara com 3,5 estrelas, e agora nós vamos ver se o Paulo Sérgio se sai melhor ou pior que os candidatos anteriores. Lembrando que eu analisei principalmente 3 critérios: a oratória, em termos de entonação, tom de voz, linguagem corporal, como que ele se posiciona ali. Outro ponto fundamental que é a sua narrativa, o seu storytelling, que é fundamental aí, expliquei também principalmente no primeiro vídeo. E, por último, a gente está analisando a clareza e objetividade da mensagem, se a mensagem daquele candidato está clara para quem está ouvindo, se ele consegue transmitir de fato aquilo que deveria para o seu público. E a gente está fazendo sempre analisando o mesmo programa, os primeiros 10 minutos de uma entrevista para o programa Política Cruzada que aconteceu na TV Paranaíba. Então, vamos lá começar já direto ao ponto para a gente começar a ouvir aqui o pré-candidato Paulo Sérgio. Na verdade, ninguém é candidato de si mesmo. Eu faço parte de um time político, trabalho há muitos anos na política, dedicando a minha vida também a ajudar as pessoas, a fazer a política do bem, tenho minha atividade profissional. E esse time que nós participamos, que a liderança é do prefeito Odelmo Leão, que participam também a deputada federal Ana Paula, o deputado estadual Arnaldo Silva, todo esse grupo que está nos apoiando de vereadores, alguns partidos políticos, decidiu escolher o meu nome. Essa decisão muito me honra, eu me sinto qualificado para enfrentar esse desafio, essa missão, e aceitei esse desafio. Aceitei com uma missão de administrar a segunda maior cidade de Minas Gerais, uma cidade pujante, uma cidade desenvolvimentista e que precisa de um administrador qualificado e que tem experiência. Eu acredito que eu tenho esses atributos e vou cumprir essa missão. Muito especial pelo apoio do prefeito Odelmo Leão, da deputada federal Ana Paula, dessa base de vereadores que nós temos, o deputado estadual Arnaldo Silva. Estamos conversando aí com outros deputados, inclusive com o Wellington Prado, para que se integre nessa grande missão aí de administrar Uberlândia. Olha, vou ser bem honesto, demorou a passar o tempo aqui. Ele falou por 1 minuto e meio, eu acho, só, mas parece que demorou, porque achei a fala muito lenta, um tom de voz mais baixo, apesar dele ter um tom grave, ele tem uma voz muito boa, com um tom de voz grave, que transmite autoridade, mas nesse tom de voz baixo, monotônico. Lembra que eu elogiei tanto a Dandara quanto o Leonídio, em termos de não serem monotons, eles conseguirem colocar a entonação correta. Isso é muito importante para a cidade. Então, conseguiram trazer essa entonação que o Paulo Sérgio não trouxe. O Paulo Sérgio, até agora, pelo menos aqui, está parecendo um robô ali sentado, não está conseguindo transmitir nem mesmo tranquilidade, parece que não está à vontade. Monotônico, a fisionomia sempre igual, então não tem também variações ali na fisionomia, mantém tudo realmente, por isso que eu falei, tá parecendo um robô, não falo de forma pejorativa não, é realmente o que transmite, ficou parado na mesma posição, o rosto parece que quase não se mexe, não tem uma sobrancelha arqueada, o sorriso não vai nem para cima, a boca também não vai para baixo, então uma coisa ali muito sólida, parece muito durão assim. E em termos da mensagem, até agora também não entendi qual é a mensagem. É o que eu falo.
todos os 3 candidatos perderam a oportunidade de, na primeira fala, já entregar alguma mensagem. Nenhum entregou uma boa mensagem no início. Todo mundo falou, mas não falou nada. O Paulo Sérgio caiu no mesmo erro até agora do que veio lá atrás com a Dandara e com o Leonídio, que a gente também analisou aqui nos vídeos anteriores. Não começou muito bem e fez uma escolha semelhante à escolha do Leonídio. O mesmo tom de cor, isso eu falo, tenho certeza que isso não é à toa, não é coincidência. A camisa com o mesmo tom, porém o Leonídio optou por uma camisa polo, uma coisa mais espojada. Ele optou por uma camisa social, porém ele arregaçou as mangas para talvez também não ficar formal demais, não sei qual que é o objetivo, a camisa tá para fora também. Então optaram por cores muito semelhantes, que trazem essa serenidade, calma, tranquilidade, paz. Vamos ver como é que vai continuar aí a fala do Paulo Sérgio. Paulo, para as pessoas que eventualmente ainda não te conhecem, eu queria abrir esse espaço para que você pudesse se apresentar. Quem é o Paulo Sérgio? Da onde que ele veio? Da onde ele surgiu na vida pública? Eu nasci em Uberlândia, eu sou filho de um caminhoneiro e de uma costureira. Passei minha infância aqui, com muita dificuldade, estudei em escolas públicas como Bueno Brandão, a Escola Estadual de Uberlândia, o Museu. Consegui passar no vestibular para engenharia na UFO, fiz engenharia na UFO, também administração de empresas. Sou casado com a Cárita, o amor da minha vida. Tenho 3 filhos, a Amanda, o Pedro. Mesmo quando ele vai para uma coisa mais contraída, que ele vai falar ali da esposa, o amor da minha vida, o semblante não muda. Parecia que estava caminhando para um lado bom no storytelling, na hora que fala o nome da escola, estudei no Bueno Brandão, mas não explorou bem. Eu acho que oportunidade perdida também no storytelling. Vamos ver. Do Paulo e a Ana Flávia. E com 20 anos também comecei como empreendedor aqui em Uberlândia. Montei uma empresa de construção sem dinheiro na época, comprando um terreno à prestação. Comecei a fazer uma casa e essa empresa prosperou, cresceu. Passamos muitas dificuldades na empresa também, empresarialmente, mas chegamos a ter já 3 mil funcionários. Quando eu era muito jovem também, como eu participava muito da vida classista, da política classista de Uberlândia, fundei o Sinduscom, fui diretor-presidente da FIENG. O senhor Virgílio, na época, me convidou, eu tinha 27 anos, para ser secretário de Indústria e Comércio do município. Ali eu comecei a despertar esse viés da política, de ver o instrumento da política para que a gente possa beneficiar e melhorar a vida das pessoas. Aí fui ser dirigente partidário, fui candidato, inclusive a deputada, a prefeito de Uberlândia, e estou com o prefeito Odelmo há 20 anos, desde o primeiro dia do primeiro mandato do prefeito eu estou com ele. Eu fui secretário de Trânsito e Transportes, tive a missão primeiro de construir o corredor da Jonave, de renovar a frota de ônibus e fizemos. Fui também secretário. É isso que eu falo, pessoal, ó. Mais uma vez, é isso que eu falo em relação às oportunidades perdidas. Estou usando muito essa expressão aqui. Falou do corredor da João Naves. Por que não explorou o tema? Se vai falar uma coisa que fez, explora o tema. Existia um problema aqui, que era esse, aquele. E através do corredor da João Naves, fazendo isso, com muito esforço, a gente conseguiu resolver esse problema. Hoje, quando você passa lá, você percebe que esse problema não existe mais. Então, eu, como secretário de Trânsito e Transportes, eu fui responsável, entendeu? Falta o tempero. Não é... Tem que sair um pouco dessa coisa do currículo técnico, porque o público não é técnico. Talvez aqui isso seja importante, isso é de fato relevante, mas talvez seja importante dentro da burocracia, dentro da prefeitura, para assessores, para colegas, para pares, mas para o povo, para a população que está assistindo um programa de TV, vendo um pré-candidato, falta esse tempero. Tá, fiz o corredor da João Naves, tá? E daí? Existia esse problema, causava esse tipo de dano para a população, eram esses problemas, essas rotinas chatas, etc e tal, explora aquela dor para a população lembrar, nossa, era ruim mesmo, tinha aquilo, depois vem com a solução e mostra que foi parte da solução. Então, mais uma oportunidade. Secretário de Desenvolvimento Econômico do segundo governo do prefeito Odelmo Leão. Conseguimos atrair para Uberlândia a Ambev, uma das maiores fábricas de bebidas do mundo.
e também fui diretor-geral do DEMAI, com a missão de construir a estação de tratamento de água de Capim Branco, cumpri, e hoje Uberlândia tem esse privilégio de ser uma das únicas cidades do planeta que tem água tratada de qualidade disponível para poder dobrar a sua população. Estou como vice-prefeito há 2 anos, há 2 mandatos, eleito pelo povo. Já foi um pouco melhor esse exemplo que ele deu da água, que pode dobrar a população, também poderia explorar um pouco mais, mas já foi um pouco melhor, mas ainda não é o ideal. De Uberlândia, juntamente com o prefeito Odelmo Leão, e agora, com esse apoio, nós pretendemos disputar pelo Partido Progressistas a Prefeitura de Uberlândia. Paulo, se a eleição fosse hoje e você for eleito prefeito de Uberlândia, se a posse fosse amanhã, qual seria a primeira prioridade do prefeito Paulo Sérgio? O que vai preceder um pouco é a formação de uma boa equipe. Nós já temos uma base muito boa que eu aprendi a trabalhar com o prefeito Odelmo, mas a grande preocupação nossa é a questão da saúde, para avançar nas questões da saúde. Uberlândia é uma das cidades que mais cresceu no estado de Minas Gerais nos últimos 12 anos. Foi o primeiro lugar, a cidade em números absolutos que mais cresceu. E esse desenvolvimento, esse crescimento traz grandes problemas para a cidade. Então nós temos que estar sempre preparados para esse desenvolvimento de Uberlândia. Então a saúde é o grande desafio, nós precisamos atuar muito forte. Então um dos principais pontos que nós vamos atuar na saúde, logicamente, na questão do transporte público, nas questões de educação da nossa cidade, infraestrutura e nas áreas sociais. Olha a oportunidade perdida de novo. Então ele preparou o terreno para falar que o Uberlândia foi o que mais cresceu e que isso traz problemas, ele está falando da saúde. Então parecia que ia entrar em alguma coisa de, sei lá, de vaga em hospital, de posto de saúde lotado, alguma coisa assim, demora em agendamento de consulta. Parecia que estava preparando o terreno para isso. Depois saiu disso, então o nosso foco é saúde, logicamente transporte, segurança, voltou para o lugar comum de coisas subjetivas. Segurança, mas o que na segurança? Saúde, mas o que na saúde? Então trouxe o problema, preparou o terreno, estava prontinho para vir com a solução, para falar como é que vai resolver o problema e deixou de lado e partiu para o clichê. Na verdade é isso, falar de eu vou fazer pela segurança, pela saúde, pela educação, são clichês que não trazem mais nenhum tipo de informação para quem está ouvindo, né? Como está agora, Paulo, a sua estratégia de composição partidária, regimentação de partidos que apoiam a sua pré-candidatura? Nós temos diversos partidos já nos apoiando formalmente, nós formamos chapa em diversos partidos, nós temos o partido que eu estou, que é o Partido Progressista, o PP. Nós temos o União Brasil, que é um partido também liderado pelo deputado Arnaldo Silva. Nós temos o Democrata Cristão, também que está nos apoiando. Nós temos o Podemos, também que nós estamos fazendo uma chapa muito forte de vereadores. E nós temos também partidos como Solidariedade, que nós estamos conversando conversas muito avançadas, com o PSD, com o Partido Novo também, que nós temos conversado, inclusive temos um quadro de vereadores lá com pessoas que a gente está apoiando, e também não importa para a população geral. Partido Novo, Solidariedade, é isso aí que nós temos por enquanto, e temos também conversas com outros partidos, mas não tem nada ainda muito avançado. Solidariedade está com o deputado A Solidariedade é liderada pelo deputado Wellington Prado e o PSD é liderado pelo deputado Elismar Prado. E como é que está a conversa com os dois irmãos que normalmente apoiam o mesmo candidato? Nas últimas 2 eleições para a Prefeitura de Uberlândia, nós tivemos o apoio do deputado Wellington Prado e do deputado Elismar Prado. Nós temos uma excelente relação, nós temos um grande desafio em Uberlândia de melhorar o atendimento de saúde. O deputado Wellington Prado tem conversado com o prefeito Odelmo Leão e comigo sobre a possibilidade de construirmos aqui um grande hospital do câncer, o Hospital do Amor em Uberlândia. E nós temos também um trabalho muito firme e consolidado nessa área de educação. Fizemos o Hospital Municipal, ampliamos o Hospital Municipal, inauguramos o Hospital Santa Catarina, que foi desapropriado para atender
população na época do Covid e agora a população como um todo. Então essa área de saúde é muito sensível e nós, esse avanço das negociações com o Ayrton Prado, inclusive aqui eu vou citar até como um ponto positivo, porque de novo foi uma pergunta que derruba, uma pergunta técnica de formação de chapa, que a população geral, isso não importa, mas que ele pelo menos trouxe ali alguma informação. De novo, poderia ter explorado melhor a questão dos hospitais, que ele está falando de uma realização da qual ele faz parte, etc. Ficou faltando, mas pelo menos ainda tirou alguma coisa de positivo a uma pergunta que não dava muitas possibilidades. Que foi responsável pela construção da ampliação do hospital da UFO, né? Então ele está muito afeto a essa área de saúde, então nós acreditamos que teremos aí uma composição boa com eles. A cadeira de vice já está definida? Quem vai nessa empreitada com você? Não, nós não definimos ainda a questão do vice-prefeito, nós estamos discutindo. Aqui, quando eu falo que às vezes não tá muito, parece que não está muito à vontade, essas mãos presas aqui é de quem tá segurando alguma coisa, sabe? Essa mão presa não é legal. De novo, quem já fez curso de oratória comigo sabe que eu falo muito sobre isso. Mesmo erro dos candidatos anteriores, mão apoiada, cotovelos apoiados nos braços da cadeira. E agora o Leonídio e a Dandara gesticulavam mais, eles faziam mais assim com a mão, depois, antes, aqui, movimentavam mais dessa maneira. O Paulo Sérgio, eu acho que não gesticula muito pouco, tá muito com essa mão presa aqui, e por isso que transmite um pouco dessa coisa que eu falei de tá travadão, parado, precisa soltar um pouco mais, né? Nesse momento, Danilo, eu estou muito assim, focado na questão da elaboração do nosso plano de governo. Eu tenho andado muito pela cidade, todos os dias, ouvindo as pessoas, para que nós formatemos um plano de governo que vise esse novo momento que Uberlândia vive, uma nova fase. Porque Uberlândia, nesses nossos governos, do governo Odelmo Paulo Sérgio, nós fizemos uma boa infraestrutura e estrutura da cidade. Mas a cidade cresceu e precisa avançar, principalmente nessa parte de inovação. É muito importante que nós avancemos e um olhar também para a cidade, para os bairros em si, descentralizar um pouco mais a administração pública, porque cada bairro de Uberlândia é uma pequena cidade. Se você pensar, tem um comércio próprio, tem uma estrutura de educação própria, de saúde, de transporte. Então a gente tem que ter um olhar mais específico para cada bairro de Uberlândia. Então eu estou muito focado atualmente, não no vice, mas em a gente elaborar esse programa de governo e ver quem que pode... Então viu que tem que ter um olhar mais para o bairro, mais descentralizar a administração pública. Falta, eu acho que eu percebo isso até agora nos três analisados, na Dandara, no Leonídio e agora no Paulo Sérgio, uma predominância, eu falo muito da congruência e coerência do discurso, que é com quem você está falando, você saber adequar o discurso. Todo mundo sabe, quem faz o curso de oratória comigo sabe, esse é o primeiro tema que eu trato. O primeiro tema que eu vou tratar é saber construir o discurso de acordo com o público-alvo, de acordo com o seu ouvinte. E quem comete muito erro na hora de fazer essa adaptação, por exemplo, que eu sempre uso como exemplo, é o advogado falando juridiquês para quem não entende nada de termos jurídicos. Então o advogado fica falando lá do nascituro e do não sei o que, aquele monte de termo que ninguém entende, para um público ou para um cliente, por exemplo, que não entende nada daquela linguagem e não entende nada do que ele está falando. Então aí é o problema do comunicador. Na minha opinião, esses três analisados até agora cometem o erro do politiquês. Então falando de descentralizar a administração pública. Tá, quem acompanha a política, está ali dentro, quem está ali mais próximo entende o que isso quer dizer, que é colocar às vezes uma pequena prefeitura lá, alguma coisa em cada bairro, não sei se é isso que quer dizer, tá vendo? Cadê a mensagem? Eu não sei também o que ele quis dizer, apesar de entender o termo, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Então, a maior parte da população, o cidadão comum que está assistindo lá a TV Paranaíba e está vendo essa entrevista, não tem a menor ideia, não registrou nada, que informação que ficou registrada na cabeça do ouvinte. O ouvinte até agora,
já está dando os 10 minutos aqui que a gente analisa, e até agora que informação que chegou? Não parece que não teve uma mensagem, parece que não chegou nenhuma informação, o telespectador vai desligar a televisão e não vai lembrar dessa entrevista. Viu, mas falou bem, né? Mas não guardou mensagem nenhuma. Então foi uma oportunidade perdida, na minha opinião. Então vamos ver esse finalzinho aqui para ele concluir esse raciocínio. Compor conosco com a chapa para que a gente possa nos ajudar, como eu ajudei o prefeito Adelmo, porque eu nunca fui um vice-prefeito que ficou ali parado. Eu sempre participei ativamente das ações, né? Como secretário, como diretor, e mesmo apoiando as ações do nosso prefeito. Paulo, nos bastidores da... Beleza, aqui fazendo uma análise aqui do Paulo Sérgio, muito durão, muito travado, falta desenvoltura, em tom de voz e entonação. Então vamos lá aos nossos 3 critérios, que é oratório, storytelling e a clareza da mensagem. Acabei de falar, né? Clareza da mensagem, infelizmente, mais um candidato que pelos primeiros 10 minutos não conseguiu entregar uma mensagem que ficasse registrada na cabeça de quem está ouvindo. Outro ponto, linguagem corporal e oratória. Nessa aí existe um desafio muito grande para o Paulo Sérgio, e é algo que se quiser aprender comigo, estou à disposição, mas precisa trabalhar muito travado, tom de voz monotônico, aquele tom de voz que não muda, a fisionomia não muda, a entonação não muda, então transmite muita estabilidade, mas também não conecta com o público vai embora sem exatamente entender qual foi a mensagem que foi passada e não viu também uma desenvoltura, como por exemplo o Leonídio e a Dandara já tem mais, parecem estar mais confortáveis ali numa entrevista. Do ponto de vista do storytelling, oportunidades perdidas também, eu acho que não contou uma história legal e, infelizmente, pensando nos nossos critérios, eu dei lá atrás, lembrando aqui, ó, nota 2,5 para o Leonídio, em 5 estrelas, né? Eu dei 2,5 estrelas para o Leonídio, 3,5 estrelas para a Dandara e apenas agora uma única estrela para o Paulo Sérgio, falando especificamente de oratória e comunicação. Tem muito aí para trabalhar, tem muito chão aí. É o tipo de pessoa aí que tem que é normal, é a dificuldade mais comum do brasileiro, por isso que eu quero, a intenção até de fazer essa sequência de vídeos foi mostrar que a gente acha que os políticos, estou falando aqui até agora só de políticos experientes, hein? Políticos experientes, a gente tem a impressão de que todo mundo domina oratório e não é assim. Oratória é para poucos. Quem consegue trabalhar e desenvolver a sua oratória, investe nisso, se destaca muito, mas se destaca muito mesmo, porque olha só, a gente está falando de 3 pré-candidatos até agora, por uma das maiores prefeituras do Brasil, que tem até agora todos pouco preparados tecnicamente em termos de oratório e comunicação. De novo, não estou falando aqui de política. Então, olha como que é importante, como que quem desenvolve isso sai na frente. Vamos ver agora, na sequência aqui, por último, para a gente fechar o quarto pré-candidato, que é o Cristiano Caporeso. Vamos ver ele aqui no próximo vídeo, fazer a análise dele, vamos ver se ele saiu melhor ou pior que os anteriores.